bem-vindos ao primeiro episódio do Sem Neura Podcast. Hoje é uma alegria poder estar aqui com vocês, iniciando esse projeto que é muito bacana e que tem por objetivo trazer informações para vocês. Não esqueçam de nos seguir no YouTube. Vocês podem ativar aí as notificações, deixar comentários, compartilhar com seus conhecidos, com seus amigos, para que cada vez mais a gente consiga levar informações para mais pessoas. Eu sou Marina Maris, eu sou médica ginecologista obstetra, tenho uma especialização em medicina fetal, sou mãe do João e da Laura, sou esposa do Léo e eu sou uma apaixonada pela obstetrícia. Olá, muito prazer estar aqui com vocês, com a Marina. Vamos começar esse projeto delicioso para a gente encher todo mundo aí de informação e a gente se deliciar aí com essas companhias que vamos trazer, muitas informações. Eu sou a Carolina Flores, sou médica também ginecologista e obstetra. Sou mãe do Lucas, da Manuela, da Maria Eduarda e do Eduardo. Sou esposa do Carlos e também sou apaixonada pelo meu trabalho, pela maternidade. E a nossa carreira a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Agora a Marina vai falar um pouquinho de como começou essa história. Isso mesmo, gente. Essa história, na verdade, começou há 4 anos, lá no meu Instagram pessoal. Eu tenho o Instagram, doutora Marina Maris, e em 2019 eu tive a ideia de repente, começar a fazer um quadro de informação para as mulheres. Na verdade, comecei porque eu tinha acabado de assistir um parto de uma paciente, e que não foi um parto muito fácil, foi um parto difícil. Acabou sendo um parto assistido a fórceps e a paciente ficou com dúvidas assim, sobre o procedimento em si, como que tinha sido, por que tinha sido e etc. E eu entendi que talvez aquela paciente precisasse de algumas informações específicas sobre aquele assunto que talvez ela realmente não tinha tido. E eu falei assim, gente, eu vou fazer, nós sentamos na consulta, eu expliquei para ela como que as coisas aconteceram, como que fluíram, né, como que tudo aconteceu. E falei assim, gente, é tão importante, né, a gente divulgar um pouco mais, às vezes, sobre essas intervenções, né, sobre as complicações, às vezes, dos partos de forma geral, e até mesmo de informações que são relevantes, que a maioria das mulheres, às vezes, tem dúvidas, às vezes alguns sintomas, a evolução da gestação de forma geral. Então, a ideia foi começar alguma coisa que pudesse informar. Então, a partir daí, eu criei o Sexta Sem Neura. Também sob inspiração de uma paciente que me falou assim, é bom, né? Às vezes eu fico com tanta neura aqui no consultório. E eu falei assim, então vai chamar Sem Neura mesmo. E comecei o Sexta Sem Neura, que é um quadro semanal, desde 2019, que eu tiro dúvidas. Esse quadro, ele foi evoluindo ao longo do tempo. Inicialmente eram postagens com alguns títulos, né, alguns temas pré-determinados, e eu ia aos pouquinhos escrevendo sobre aquilo. Depois virou caixinhas de perguntas com respostas rápidas, que eram escritas, e aos pouquinhos eu comecei a fazer alguns vídeos curtos, que davam um pouco de informações para perguntas específicas das pacientes. Eu comecei a abrir caixinhas de perguntas, porque eu achei que era interessante que as pessoas me mandassem quais eram suas dúvidas, né? Para que a gente conseguisse ampliar um pouco a rede de informações, os temas que eram abordados, né? Eu achava que apenas um tema, às vezes por semana, ia ser pouco, em poucas linhas escritas, e que talvez se a gente ampliasse isso ia ser mais legal. Mas eu comecei a pensar também que talvez essas mulheres precisassem abordar com mais profundidade esses temas. E aí surgiu aí uma ideia, em companhia da doutora Carol, sobre o podcast, né? E aqui a ideia, né, vindo trazendo assuntos, né, tanto da obstetrícia, agora falando também um pouco da nossa vida de mãe, de mulher, né? Vamos trazer bastante informação, principalmente inicialmente, primeiro falando um pouquinho sobre a humanização, né, que é o nosso foco hoje de trabalho, né? A gente trabalha hoje com equipe multidisciplinar,
A gente está sempre rodeado de outros profissionais, né, na assistência ao parto, no pré-natal. Então, a gente conseguiu ver o tanto que é importante trabalhar juntas. E por isso que a gente começou essa parceria, né? Tanto de trabalho e agora de trazer informação para vocês. Então, nós vamos trazer convidados para falar sobre alguns assuntos que a gente já sabe que são de maiores dúvidas de todo mundo, para a gente trazer mais informação, para os pacientes terem mais segurança na nossa assistência e nas assistências que elas estiverem, né, sendo submetidas. A gente entende hoje que a informação é o maior poder que as pacientes, as famílias podem ter para poder se sentirem seguros durante o pré-natal e o parto. Então, quando a gente vai fazer uma pergunta ou vai fazer uma intervenção, tanto no pré-natal quanto no parto, se a família entende, já ouviu falar sobre esse assunto, ela vai ter mais confiança e mais segurança. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, todos os questionamentos que já viveram, né, e não querem viver novamente, ou que desejam, né, ter nas suas gravidezes e partos, vocês tragam para nós, que nós vamos começar a construir um podcast bem informativo e leve, sem neura, para poder trazer vocês para pertinho da gente. Isso mesmo. A humanização, gente, chegou na nossa vida bem devagarzinho também, né? A gente não começou a ideia da obstetrícia pensando na humanização. Aos poucos, a gente foi percebendo, no início da nossa carreira, o quanto era importante, talvez, a gente buscar essa humanização do nosso trabalho, né? Na verdade, hoje em dia, esse termo humanização, ele nem é mais tão utilizado, né? A gente fala sobre o parto adequado, a assistência adequada, né? Que é a assistência baseada em evidências científicas. Mas entende-se, né, por humanização, a questão da escolha, né? A escolha consciente da mulher em relação à sua gestação, ao seu parto, ao cuidado que é oferecido a ela durante esse período da maternidade. Mas é importante que a gente tenha conhecimento para que a gente consiga fazer escolhas assertivas para a nossa vida, né? Não dá para a gente entender de uma vez assim, o que a gente quer se a gente não sabe do que se trata, se a gente não conhece os procedimentos de forma geral, as intervenções, quais caminhos tomar, né? O que fazer ao longo da sua gravidez, do seu parto, né? Então, é importante que a gente dê essa informação para vocês, né? Nós, como médicas, nós temos as informações que a ciência nos traz, né? A medicina baseada em evidência científica, que é a medicina praticada hoje, não é a medicina do achismo, né? Não é a medicina apenas dos costumes, né? Nós precisamos nos basear em estudos científicos robustos que tenham evidências estatísticas de que realmente são tratamentos relevantes para a gente conseguir dar uma assistência adequada para cada mulher. E a nossa função como médicos é trazer essas informações a vocês, aos pacientes de forma geral. Então, o nosso objetivo é sempre esse, orientar as pessoas do que existe de menores riscos para você, para o seu bebê, né, trazer segurança para a sua família. E você, de acordo com as suas vivências, de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas vontades, você vai conseguir encontrar dentro dessas opções o que melhor se encaixa para você e para a sua família. O que eu acho e que eu gosto muito de falar com as pacientes é que quando você tem um celular na sua mão, você tem a internet aí na sua mão, você tem um mundo de informação. Você vai ter acesso a como acontece um parto lá na Inglaterra, como acontece um parto lá na Nova Zelândia, e até acesso aos estudos científicos. Antes, só nós médicos que tínhamos acesso aos estudos, né? Hoje em dia, quando você vai conversar com a paciente, com um acompanhante sobre um estudo, ele fala assim, eu li isso mesmo. Então, isso fortalece a nossa assistência, né? Quando a gente oferece a informação e vocês conferem, né, essa informação nos estudos e enfim, né, nas outras experiências, isso fortalece a gente, né? Então, eu acho que quando vocês buscam a informação, é para compartilhar com a gente as decisões.
vamos falar sobre as possibilidades, sobre os riscos e os benefícios, e a gente vai se entendendo, né, nessa assistência e trazer mais conforto, que vocês se sintam respeitados, né, em todos os seus desejos. Mas não vai ser só de humanização, né? Então a gente vai falar um pouquinho de como a gente convive muito, né, juntas, mulheres, na criação dos filhos, né? A gente está sempre discutindo aí com a equipe, com as famílias, com as pacientes, a gente troca, né, muita informação aí com elas e a gente vai sentindo que precisa ser falado um pouco mais também, né, da vida da mulher, da criação dos bebezinhos, da amamentação, da dificuldade, às vezes, para engravidar, que as mulheres têm, desses pesos, das culpas da maternidade, do casamento, dos relacionamentos. Então, eu acho que a gente trazendo isso, com a nossa experiência como mães, como mulheres, como médicas, com o nosso tempo todo de experiência já, né, na obstetrícia. Então, eu acho que vai ser muito interessante para nós, que vamos ganhar também informação e carinho aí de todos vocês e das nossas visitas que vamos ter aqui e para a gente ampliar, né, para todo mundo essa informação. É muito bom, né, gente? Na verdade, eu e a Carol, a gente se conheceu já tem um tempinho. A gente se esbarrava nas maternidades, às vezes fazendo algum parto, fazendo alguma assistência. As pessoas, a gente veio de lugares diferentes, né, Carol? Sim. Vocês vão saber disso aí nos próximos episódios, mas nossa formação foi em lugares diferentes, tanto de faculdade quanto de residência, então a gente se conhecia talvez por nome, né? Eu já tinha ouvido falar da Carol, aí eu lembro que teve um dia que eu estava na maternidade com uma outra colega obstetra, que ela falou assim, aquela que é a Carol Flores. Eu falei assim, sei, mas ela tá sozinha, tadinha. Ficava sozinha, né? Aí a gente vai aprendendo a trabalhar juntas, trabalhar né? junto, e aos pouquinhos a gente foi se esbarrando, a gente foi se conhecendo, e acaba que a convivência dos profissionais, né, da obstetrícia dentro do hospital é realmente muito intensa, é muito frequente, porque a gente passa, às vezes, muitas horas dentro das maternidades. E, aos pouquinhos, a gente foi se ajudando. A gente foi chamando uma outra para se ajudar, para poder auxiliar num parto. Às vezes, a gente se esbarrava no hospital, estava com uma dúvida, a gente acabava tirando uma dúvida. E, nisso, na verdade, nasceu, né, uma grande parceria, uma grande amizade, né? E é importante, né, porque na gravidez acaba que a gente tem um período ali de gestação de 9 meses. E muitas vezes a gente via as nossas pacientes passando por aquele período cheio de atenção, né, porque vai no médico todo mês, as pessoas vêm, as pessoas perguntam, a família toda se volta para aquele bebê. E aí depois que o bebê nasce, às vezes a mulher se sente meio perdida, assim, meio sozinha, né? De repente ela deixou de ter às vezes todo aquele acesso, aquele cuidado, aquelas companhias que ela tinha antes, né? E é importante demais a gente falar sobre as nossas experiências de forma geral, né? Assim, não só na gravidez e no parto, mas as nossas experiências como mães, né? Falar sobre as nossas experiências como mães de adolescentes, né? Então, a maioria das coisas que as nossas pacientes passaram, né? Das experiências que elas estão vivenciando, de bebês recém-nascidos, de início de escola, a gente já passou por isso tudo, né? E a troca de experiências, às vezes, nos fortalece muito, né? Porque a gente percebe que a gente não está sozinha nesse mundo, né? E para levar tudo sem culpa e sem neura mesmo, Com né? certeza. Então, eu acho que isso aqui vai ser um pouquinho de vida real, né? Para a gente, nossa, de vocês. Então, a gente espera que seja bem leve e que todo mundo compartilhe, né? E entre aqui nesse podcast cheio de novidades, de energias boas para a gente poder levar à frente aí, ó, com muitos anos, se Deus quiser, igual o Sexta Sem Neura da Marina. Isso mesmo. Né? E é isso, gente, é muito importante, viu? Vocês podem compartilhar as perguntas de vocês, tá bom? Isso pode ser, na verdade, um tema, né, escolhido. Vocês podem entrar no YouTube, vocês podem entrar nas plataformas de áudio, né? Nós vamos estar também no Spotify, se vocês quiserem nos ouvir, né, às vezes no carro, indo levar seus filhos na escola, indo para o trabalho, na academia, às vezes a gente está lá na esteira, não sabe muito bem o que fazer. Então, vocês podem entrar, podem nos ouvir, podem mandar os seus comentários, podem mandar perguntas, até mesmo nas nossas plataformas pessoais.
que a gente vai tentar trazer aqui esses temas para vocês. E lembrando que não são temas restritos à gestação. Né? Nós estamos aqui, é claro, que para falar um pouco sobre obstetrícia, porque, né, a nossa especialidade é o que a gente sabe fazer, talvez de melhor, né? Mas nós somos mulheres também, nós somos mães, nós somos esposas, né? Já estamos um tempinho aí na vida. E a gente está aqui para compartilhar com vocês as nossas experiências também, né? Trazer pessoas aqui, né? O mundo está cheio de pessoas interessantes, com experiências diversas, né? Que podem nos ajudar, que podem contar das suas experiências, das suas especialidades, né? Das suas vivências dentro dessa realidade da feminilidade, né? De forma geral. E nós vamos sempre tentar trazer pessoas aqui para a gente se conhecer, para a gente conviver, para a gente compartilhar, conversar, sem censuras e sem neuras mesmo. Isso mesmo. Vai ser um prazer estar aqui com todas vocês, com todos vocês, independente da idade, né, do sexo. Então, nós estamos aqui sempre de coração aberto e a gente espera estar começando junto com vocês essa jornada. Gente, Carol, eu estava esquecendo, gente. A gente está aqui falando tanto sobre o podcast, o nosso novo projeto, que eu esqueci de falar de onde que a gente está, o que a gente está fazendo. Bom, então nós temos um consultório, que é nosso, né, que a gente criou com muito amor, né, com muito carinho, para ser um espaço gostoso de atendimento, para receber as nossas pacientes, né? Nós moramos aqui em Belo Horizonte e nós trabalhamos aqui em Belo Horizonte. E atendemos presencialmente no nosso consultório, mas também atendemos online, né? Isso acho que foi um presente que a pandemia conseguiu deixar aí para o espaço médico, né? Então, a gente tem o acesso online, nós temos pacientes de vários lugares do país, de outras cidades, a gente tem, inclusive, mulheres que moram em outros países, né? E que às vezes têm dúvidas, que às vezes não conseguem, por questões de língua e etc. E a gente consegue tirar todas essas dúvidas e ajudar vocês da melhor forma possível. Às vezes até as primeiras consultas, né? A gente, quem pretende ter o parto em Belo Horizonte, né, consegue fazer as primeiras consultas de pré-natal online. E a gente elas vêm para Belo Horizonte no final da gestação e a gente consegue manter esse contato, né, oferecendo as informações, conferindo exames e tal, por mais que elas não façam tudo aqui. Então, isso funciona super bem, né? Assim, eu acho, de trazer essa assistência presencial e online para a gente fortalecer mesmo aí a nossa assistência com muita informação e carinho com as pacientes. A gente podia contar um pouquinho como que acontece assim nosso trabalho, né? Assim, como que as mulheres chegam até nós e como que funciona o nosso acompanhamento ao longo dos processos de forma geral, né? Hoje em dia o nosso foco principal é a obstetrícia, né? Então, mas mesmo antes da gravidez, a gente também cuida das mulheres para elas poderem se preparar para essa gravidez, fazerem exames pré-concepcionais, né? Entendermos e corrigirmos, às vezes, alguns fatores que podem prejudicar a gravidez, preparar os suplementos, vacinas, isso tudo a gente consegue planejar, melhorar a saúde da gestante, da tentante, para poder ter uma gestação segura. E a partir daí, a gente já vai criando vínculo, né, também com a paciente, e essa informação que ela a gente vai trazendo, já vai mostrando para ela todas as evidências e vai tirando as dúvidas. Porque a gente sabe que a gente, quando vai tentar engravidar, fica com o coração apertadinho, né? Então, a gente fica tentando e com medo de errar, né? Medo de fazer alguma coisa que prejudique ou que dificulte a gravidez. Sim. Então, eu acho que quando a gente tem a consulta antes, eu acho que elas se sentem mais seguras. Assim, tá tudo certo, eu tô bem, eu tô pronta para tentar engravidar, né? Muitas vezes o ginecologista é o médico da mulher, né? Sim. Às vezes as mulheres, de forma geral, quando elas são saudáveis, às vezes elas não têm nenhuma doença aparente, não têm nenhuma alteração de saúde, às vezes elas não vão mesmo, né, no médico de rotina para fazer uma avaliação. Então, eu acho que é interessante a gente contar que engravidar já saudável, isso é muito importante, né? E a gente acolhe mesmo os que engravidam sem querer, né? Com certeza. Que estão tão saudáveis que engravidam sem querer, a gente acolhe também, corre atrás de tudo, né? Com certeza.
Então, eu acho que a ideia é essa, assim, a gente iniciar desde o início, né, mesmo, a mulher que está pensando, está planejando, mesmo as que falam assim, olha, eu acho que daqui a 1 ano, né, talvez eu vá engravidar e é o meu planejamento, mas eu quero saber se está tudo bem, né? A gente pode fazer os exames preventivos que são feitos para as mulheres, né, de forma geral. Você lembra uma paciente que eu te contei que falou assim, a consulta com a Marina foi muito importante, porque ela falou que eu precisava perder peso para eu engravidar. E foi por causa da Marina. Ela falou assim, foi a doutora Marina que falou bem firme comigo, você precisa engravidar para ter uma gestação saudável. E aí ela conseguiu perder o peso e engravidou com uma saúde muito melhor do que ela teria. Né? É muito então, importante foi muito a gente importante saber isso, porque às vezes a gente gasta, nem que a gente atrase esses planejamentos, poucos meses, né, assim, não sei, às vezes 3, 4, 6 meses, a gente atrasa um planejamento, mas a gente vai conseguir engravidar numa situação de saúde muito melhor, né? E com uma probabilidade de controle na gravidez, para que você tenha tudo mais tranquilo, né? Assim, tudo mais saudável, com muito mais assertividade mesmo, né? E eu acho que, e aí depois que elas engravidam, né? Eu acho que essa fase inicial também que a gente hoje tem vivido bastante, assim, que eu acho que está ficando, como a gente pega elas bem antes, né, da gestação, são as perdas, né, gestacionais que às vezes muito comuns, Sim. mas muito dolorosas, mas bem as iniciais. Então eu acho que a gente também já conhecendo elas, né, elas já se sentem também mais acolhidas, né, assim, nessa fase aí das perdas o início gestacionais. da gravidez é muito difícil, né, Carol, assim, eu acho, porque as mulheres, elas têm uma expectativa muito grande, né, em relação à gestação, né, as mulheres que planejam seus filhos e mesmo as que não planejam, né, a maternidade é uma vivência que toda mulher pensa, né, em algum momento da vida. Talvez até a sua escolha não seja ser mãe, mas isso é uma questão que em algum momento ela parou para refletir, né, se essa era uma escolha ou não. Mas no início o nosso corpo muda muito, né? A nossa saúde muda muito, os nossos sentimentos mudam muito. A gente fica meio perdida ali naquele turbilhão, né? E aí a gente tem um monte de gente que vem falando um monte de coisa, cada um trazendo uma informação. E eu acho que tem muitas mulheres que se perdem ali no meio disso tudo. E muita informação confusa, né? Muitos mitos, né? Muitos Dormir mitos. de barriga, né? Não pode dormir de barriga para cima com 6 semanas de gravidez. Sim. Tem que ficar deitado de lado a gravidez inteira. Então, quando a gente vai tirando esses mitos e trazendo informação para elas vão ficando mais tranquilas. Se fortalecendo. Né? E assim, a gente não tem que aguentar tudo porque nós estamos grávidas, né? Assim, talvez se a gente conseguir entender os motivos, né? O porquê que a gente está sentindo aquilo, o porquê que a gente tem que fazer tal cuidado, por que a gente tem que tomar tais suplementos, né? Como que a gente pode minimizar os sintomas de início de gravidez, que são muito comuns, né? O que a gente pode fazer que nos ajude, né? O que a gente pode comer, a quantidade de coisa que a gente comida recebe. É um problema, é um problema. Gente. Canela, não deixam tomar. Não deixa nada. Põe uma canelinha, gente, não vai fazer mal para gestante, não. Mulher, parece que na hora que você sai grávida na rua, que o mundo inteiro tá olhando para você e te apontando. Mas só na hora que a médica fala que eles acreditam, né? Que certeza. Pode comer algumas coisas ou não. Porque todo mundo só quer fazer um terrorismo com as grávidas no início. E muita informação confusa mesmo, né? Então, buscar aí essa informação técnica com a gente nesse início é muito bom para elas, né? Porque senão elas não deixam nem agachar. Não deixa nada. Não pode fazer nada. E às vezes elas sofrem, né? Assim, porque às vezes elas estão passando muito mal. Às vezes com muitas náuseas, vomitando, às vezes sentindo dores por algum motivo. E isso já traz uma neura danada, né? Porque se eu estou sentindo dor é porque eu estou perdendo. Se eu estou vomitando demais, meu neném vai ficar sem comida. Se eu estou triste, meu Deus do céu, meu Deus. Né? Então, a gente precisa, às vezes, entender um pouco os processos e o que a gente pode fazer, né, para ajudar. E, às vezes, até doenças mesmo, às vezes, algumas alterações de saúde que acho que passaram desapercebido e que, se a gente consegue tratar desde o início, a chance da gente conseguir o controle dessas doenças mais rápido são muito maiores, né? Eu acho que quando a gente também se cerca de outros profissionais, os ultrassonografistas, né, para garantir essa saúde aí no pré-natal, a gente consegue essas correções para dar mais segurança
e saúde no parto, né? Então, a gente pede os exames, a gente pede os ultrassons, a gente traz a informação. Então, esse pré-natal é muito rico, né? São consultas muito informativas e técnicas, né? Também que a gente vai medir a pressão, né? Diagnosticar essas intercorrências que podem acontecer. Então, um pré-natal é muito intenso, né? O nosso pré-natal vai trazer, a gente vai indicar aí os livros para ler, né? Os filmes, documentários, agora os podcasts para poder encher de informação todo mundo. Então, eu acho que essa nossa assistência vai deixando tanto o nosso trabalho mais leve mesmo assim com a paciente, ela vai gerando mais confiança, né? Então, a gente consegue desenvolver até amizades aí com as nossas pacientes, né? E essa ideia, né, foi bom você ter falado dos ultrassonografistas, né, porque é importante, assim, a nossa escolha de trabalho, né, e de trabalhar juntas e de ter uma equipe é justamente para que a gente agregue, né, os conhecimentos e as expertises, né, de cada profissional dentro dessa gestação, né, assim, ter uma pessoa que te acompanhe e ter uma enfermeira que te acompanhe, uma doula que te acompanhe, um ultrassonografista que já conhece o seu bebê e que te acompanhe, né? Isso te traz mais segurança até em relação a conhecimento, né? É aquela ideia do médico da família, né? Que conhece seu pai, que conhece sua mãe, que te conhece desde pequeno, que sabe das suas histórias. Então, a gente poder construir isso é muito bacana. Uhum. E eu acho que isso fortalece a mulher até para o parto, né? O parto é um momento muito íntimo e muito individual de cada mulher. E ter perto dela pessoas que ela conhece, que ela confia, e que ela já está acostumada, né? Que ela tem essa convivência. Isso faz toda a diferença, né? Eu acho assim, antigamente, ainda temos, né? Muitos médicos que vão acompanhar no plantão e tal. Então, quando as pacientes escolhem ter um médico que acompanhou desde o início da gravidez, desde pré-natal inteiro e vai acompanhar no parto, né? Acho que fica uma ligação muito melhor. Então, essa é a nossa escolha de trabalho, né? Acompanhar desde o início. Sim. Para a gente poder conhecer essa mãe e esse bebê, até para a gente poder lidar melhor com elas, né? Com os desejos delas, né? A gente já conhece como que ela gosta daquele cheiro, se ela gosta daquela música, se ela gosta, né, de tal intervenção, se ela quer um parto vaginal, se ela quer uma cesariana. Isso tudo a gente vai construindo juntos e a gente vai respeitar elas. Né? Então, eu acho que é muito interessante, assim, essa escolha que a gente fez de acompanhar desde o começo vai deixando a gente cada vez mais segura, né? E as pacientes também. Então, a gente espera que elas voltem nas outras gravidezes, né? Sempre, então, vai conhecendo cada vez mais. E essa questão de ser da família, né? Sim. Que o obstetra, eu lembro da minha obstetra, assim, a gente sempre vai lembrar do nosso obstetra. Sempre. É muito carinho, né? Então, é um momento de muita intensidade, de muita... o nascimento é muito sagrado, né? Então, você vai lembrar sempre. Você quer chamar o obstetra para o aniversário, tem que mandar as fotos para a gente dos aniversários, não é? Com certeza. Então, isso é muito importante. Mas também, gente, as pessoas que não têm essa condição, né? Assim, às vezes elas estão longe, às vezes elas estão em outros lugares e não têm esse acesso, ou às vezes elas realmente não têm condições financeiras, né, para ter uma equipe própria, né, e que precise ir para o plantão. Mas buscar essa informação, né, e fortalecer você e o seu acompanhante, né, que vai ser a pessoa que vai estar ao seu lado, né, um amigo, o seu marido, sua mãe, irmão, quem for, né? A pessoa que você quiser que esteja com você. É importante que ele participe também das consultas, que participe das leituras, né? O conhecimento, ele não é só da mulher em si, ele deve ser também das pessoas que estão à sua volta, né? Então, vocês acabam... as mulheres que vão gestar, elas acabam sendo portadoras desse conhecimento, mas elas têm a função também de difundir esse conhecimento para as pessoas que estão à volta delas, né? Que são pessoas que vão dar o suporte para ela ao longo da gravidez, do parto, né? A rede de apoio que ela vai construir no pós-parto, isso é muito importante, né? Assim, então, dê as informações para essas pessoas, fale sobre os suas vontades e os seus desejos. E né? A gente tem várias pacientes, né, Marina, que não vêm desde o comecinho com a gente. Sim. E que elas vêm, às vezes, influenciadas por pacientes que passaram por experiência com a gente e tudo, e elas
querem mudar mesmo, né? Vem no meio da gestação. Sim. Mesmo já tendo feito outro acompanhamento, mesmo já tendo, né, tido outros direcionamentos, elas acabam acordando, né, assim, para mudança de escolhas aí. E a gente acolhe elas também, Claro. né? Então, a gente vai, qualquer momento, a gente está sempre de braços abertos aí para receber as pacientes que querem ter esse tipo de assistência, de cuidado. E a gente está sempre feliz aí de receber, né? Mesmo as que mudam, no finalzinho a gente dá um jeitinho de conseguir encaixar. Sabe que eu já tive uma paciente uma vez que chegou para mim com 40 semanas. Meu. E ela entrou em trabalho de parto no dia seguinte. Acho que o parto dela aconteceu com menos de 24 horas. Na hora que acalmou o coração, né? E decidiu o que ela queria. Foi. Isso é muito importante, né, gente? As escolhas são muito importantes, né? Assim, a gente não tem receita de bolo, de gravidez, de parto, de nada disso, né? Assim, não existe o ideal, né? O ideal, ele é muito pessoal, ele é muito individual, né? E conseguir entender isso, a gente só consegue com informação, né? E a gente ainda vive um Brasil que ainda é muito cesarista mesmo, né? As cesarianas são procedimentos aparentemente mais seguros, né? Mais certos, né? Não tem a incerteza de que dia que vai acontecer. Uma cesariana agendada, cesariana vista como um desfecho mais seguro para a gravidez. E a gente sabe que com esses estudos e com as informações que as pacientes estão tendo, elas estão mudando essa visão. Sim. Isso está se multiplicando, né? Para as outras pacientes, para as famílias. E é o que eu sempre falo. Eu espero que essas mulheres que estão nascendo, esses meninos que estão nascendo, né? Meninos e meninas, vão trazer aí essa multiplicação para as famílias deles, né? De esperar, de acreditar nessa humanização, nesse cuidado, fisiologia. Né? E mesmo as mulheres que optem pela cesariana, né, Carol? É importante que elas optem conscientes do que elas estão escolhendo, com informação, né? Assim, não dá pra gente escolher a cesariana pensando que a gente está escolhendo porque o neném tem uma circular de cordão. Porque a gente sabe que isso não é verdade, né? A vivência, ela depende também muito dessa tranquilidade de que o que você está vivendo é verdadeiro, né? Não é criado em cima de uma mentira ou de um falso diagnóstico, né? E eu acho que é isso que é mais importante. A escolha do parto e a vivência da mulher, ela tem que ser baseada em conhecimento, né? Para ela ter essa tranquilidade que, eu vivi isso, mas eu vivi porque eu quis, ou eu vivi porque realmente eu tinha necessidade, né? Isso faz diferença. E essa vivência da segurança no parto e da escolha respeitada no parto vai trazer um puerpério mais leve. Com certeza. Né? Porque fácil não é, né? O puerpério fácil não é. A gente sabe que ele vai trazer algumas coisas que são até incontroláveis, né? Os hormônios trazem uns altos e baixos aí dos primeiros dias que são incontroláveis, mesmo quem teve uma experiência boa. Quem tem um bebê saudável, que está amamentando, às vezes a gente tem os altos e baixos aí dos emocionais. Então, quando a experiência do parto é melhor, o puerpério, consequentemente, vai ser mais leve. E a gente vai trazendo, e fica mais fácil até da gente assistir elas também, né? Nesse puerpério. Com a equipe, com os familiares, a gente às vezes, os maridos, né, ligam, os acompanhantes ligam, perguntando se está tudo certo, né? Com isso, com aquilo. Então, eu acho que a gente vai construir aí esse pré-natal, construir o parto, para ela viver o puerpério também sobre os nossos cuidados, né? Com a amamentação, que a gente tem aí a ajuda da nossa enfermeira de amamentação, da Giovana. Então, ela também vem ali sempre trazendo um aconchego, de um calorzinho para quem é a mulher que tá, né, que deixou de ir nas consultas com a gente. Então, eu acho que a gente consegue com a nossa experiência hoje e completando tentar completar todas essas lacunas aí que às vezes vão surgindo, né, nesse período da vida da mulher, né? Sim. Isso é muito bom, né, gente? A gente conseguir vivenciar esse parto com mais tranquilidade, isso certamente gera um puerpério mais tranquilo. E eu acho que essa questão da consultoria de amamentação veio de forma muito sólida mesmo, né, para a construção dessa experiência das mulheres, né? Às vezes, muitas mulheres até que tinham tido partos assim, maravilhosos e fáceis e simples e rápidos, elas esbarravam às vezes na amamentação, né?
E hoje, fortalecer essa mulher, até para que ela passe por esse período também com mais tranquilidade, faz muita diferença, né, gente? Amamentar definitivamente não é fácil. Praticamente quase separado do parto, às vezes, né? Às vezes um parto fisiológico, vaginal, então, às vezes não consegue uma amamentação tão fluida. E, às vezes, as pacientes que tiveram, às vezes, uma cesariana intraparto, um parto difícil, vão ter uma amamentação melhor. Então, eu acho que a gente tem que ficar, assim, né? Trazer essa informação da amamentação também, para não se perder aí, né? Ficar só no troféu do parto e aí a amamentação ficar desamparada. Isso é importante, né? E assim, todas as vivências, né? As pessoas costumam falar que filho é igual videogame, né? Que daqui a pouco tem as fases que vão mudando. E vão mesmo, viu, gente? Filho só vai mudando um pouquinho as coisas. E é importante que aos poucos a gente vá entendendo esses desafios e superando esses desafios dia a dia, entendendo quais são as necessidades de cada um, entendendo as necessidades da família, né? Às vezes uma mãe que vem para ter o segundo bebê, né? Como que vai ser o comportamento do primeiro filho? Algumas, às vezes, têm dúvidas em relação ao desmame, né? Elas querem desmamar o primeiro filho, mas será que elas devem? Ou será que elas vão amamentar os dois ao mesmo tempo? Então, aos poucos, a gente vai munindo as mulheres de informação de acordo com a especificidade de cada um, né? De acordo com a vivência, com a realidade de cada um, né? E eu acho que isso que é muito, muito bacana da obstetrícia, de forma geral, porque a gente tem a oportunidade de acolher aquela mulher desde o inicinho, né? Desde a escolha da gravidez ou desde o resultado positivo, até quando ela já está com o seu bebê e planejando outro, e esse bebê crescendo, né? Várias vezes a gente recebe fotinhos, né, dos bebês, assim, olha o tamanho que ele já está. E é uma delícia ver Os bebês isso, são né? nossos também, eu falo assim, nossos. O parto é nosso também, né? Os bebês são nossos, a gente constrói a gravidez junto, a gente engravida junto com elas, né? Então eu acho que a gente lembra de cada história. Né, de cada bebê, de cada mãe, porque é intenso para nós também. Né, a gente pensa nessas mulheres o dia todo, né? A gente está conversando com elas, né, durante a gravidez e a gente vive isso com bastante intensidade mesmo. Mas o que não só parte técnica, né, nossa, que a gente faz, o que eu falo é que a gente dá muita opinião de mãe, né? Eu falo assim, o que a gente já sentiu, o que a gente não sentiu. Depois que os bebês nascem, as famílias perguntam se a gente não podia ser pediatra também, né? Eu falei assim, olha, nasceu, saiu da barriga, eu só dou palpite de mãe. A gente tem as indicações dos pediatras, né? Recentemente, uma paciente ganhou neném e o marido, a gente tinha um grupo de WhatsApp que foi formado entre nós, a enfermeira, obstetra, e a doula dessa paciente. E aí, no puerpério, assim, acho que quase 15 dias depois do pós-parto, o marido sempre mandava mensagem. Eu acho que ela estava amamentando, enquanto ela amamentava, ele ficava escrevendo. Aí, um belo dia, ele falou assim, gente, será que a gente pode manter esse grupo até a nossa próxima gravidez? Porque é isso, né, gente? Às vezes, essa informação, assim, gente, meu bebê está sentindo isso, vocês acham que eu vou no hospital? Vocês acham que eu procuro pediatra? Vocês acham que eu faço isso? E, às vezes, a gente tenta até dar, A gente dá opinião, né? Se a gente é médico, a gente não é pediatra, né? De mãe, a gente dá, né? É isso mesmo. É muito gostoso. Muito gostoso. Então, o nosso objetivo é esse, gente, é acompanhar as nossas pacientes desde o inicinho até o fim da gravidez, até depois, né, que esses bebês já estão maiorzinhos, que a amamentação já está bem estabelecida, que as coisas já estão funcionando e fluindo, né, com um pouco mais de tranquilidade. A gente quer que as nossas pacientes sempre tenham esse acolhimento, esse cuidado. E as pacientes que não estão conosco, que elas consigam aprender, entender como que funciona o processo para elas também, como que elas podem construir dentro da realidade delas, recebendo uma assistência, às vezes pública ou às vezes de um outro médico, mesmo que seja na saúde suplementar, né, tendo seus partos nos hospitais públicos ou nos plantões dos hospitais de saúde suplementar, mas que elas consigam construir dentro da realidade delas alguma coisa que seja realmente mais próxima ao seu desejo, à sua vontade, às suas expectativas, e que consiga ter uma vivência dessa maternidade, né, e desse momento ali perto, né, do filho, da construção do filho e da construção da maternidade de uma forma mais feliz
e mais segura mesmo. Isso mesmo. A gente vê isso e a gente incentiva essa informação em todos esses tipos de canais para que a força das mudanças venham das famílias, né? Venham das mulheres. Então, a gente vê hoje a mudança nas maternidades, a mudança, o número de outros profissionais que têm acompanhado as mulheres é muito maior, porque a luta é de cada uma. As mulheres têm exigido mais cuidado, elas vão querer ser mais respeitadas. Então, eu acho que isso só vai crescer, só vai trazer mais benefícios para todo mundo, né? Para as mulheres estarem sempre acompanhadas, elas ficarem mais tempo com os bebês. Então, isso tudo vem mudando muito a passos largos, porque a força é das mulheres, é de vocês, né? É isso mesmo, gente. Eu acho que esse é o verdadeiro significado mesmo da informação, né? A gente vive hoje num mundo globalizado, né? A gente tem acesso a tudo o tempo todo, né? A internet realmente conectou todos os cantos, né, do planeta. E a gente acredita de verdade que informação é poder, né? Quando você tem informação, você consegue construir isso de forma muito mais tranquila. E o nosso objetivo é empoderar vocês. Essa é a ideia, que a gente passe informações para que vocês consigam fazer escolhas conscientes, construções sólidas e vivam essa maternidade de forma plena. Então, pessoal, foi isso. Hoje foi o nosso primeiro episódio do Sem Neura Podcast. Nós adoramos, espero que vocês tenham gostado também. Continuem nos seguindo aqui no YouTube, lá no Instagram. Não se esqueçam que a gente também está no Spotify. Vocês podem nos ouvir na hora que vocês quiserem, no que for melhor, até tomando banho, né? E é importante vocês verem que durante o episódio apareceu aí para vocês um QR Code. Esse QR Code dá acesso direto a vocês com a nossa equipe. Vocês podem mandar suas dúvidas e vocês podem entrar em contato lá. Isso mesmo, podem deixar as dúvidas que a gente vai trazer esses assuntos. O que for maior, não, o que a gente for juntando de maiores dúvidas, a gente vai trazendo aqui para todo mundo. Isso mesmo, um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.